Às vezes eu fico olhando para como o ser humano se tornou arrogante, como o ser humano se tornou altivo e não sabe o quão miseráveis somos nós. No momento em que a humanidade, através do Adão, escolheu comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós nos tornamos, como diz o escritor da palavra, vermezinhos de Jacó, criaturas extremamente limitadas. Não fosse o sangue de Jesus sobre nossa vida, seríamos abaixo dos piores lixos que podem existir. Somos seres frágeis, seres que morrem, que ficam doentes. Somos seres que nossa alma se abala com muita facilidade. Nós somos perecíveis. Qualquer mudança de temperatura nos leva a uma febre, a uma doença, a uma enfermidade. E ainda assim, muitos se acham donos da verdade. O que aconteceu foi que, quando Satanás convenceu Adão e Eva a comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós abrimos mão dos poderes sobrenaturais que estavam sobre a humanidade e automaticamente todos nós nascemos e crescemos destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a plenitude do poder de Deus em nossa vida. Somos seres limitados porque a nossa consciência caiu. Perdemos a capacidade de interagir com o poder. Adão, ele conhecia coisas que nós não conhecemos. O homem, antes do pecado, fazia, experimentava, via, sentia, pensava coisas que jamais um ser humano como nós, limitado, pode compreender. É por isso que quando um ateu tenta explicar a não existência de Deus, nós não podemos nem dar ouvido, porque como um ser tão limitado como nós, podemos tentar explicar algo tão grande quanto o nosso Deus. O homem, ele se afastou da revelação, porque ele escolheu o conhecimento. Ele se afastou da revelação apocalíptica, da capacidade de compreender o transcendente, porque ele escolheu o conhecimento do bem e do mal. E de Adão até hoje, nós temos vivido por conhecimento. O que nós temos hoje, que parece tão fascinante, aviões que voam no céu, tecnologias, medicinas, tudo isso não é nada. Tudo isso são paliativos, criados para substituir aquilo que Deus haveria dado para nós sem o pecado. Seríamos muito mais, e um dia nós vamos conhecer isso, se Deus permitir, lá na eternidade. Um dia nós compreenderemos a matéria espiritual, a tecnologia espiritual, a capacidade de atravessar portais, de interagir com anjos, interagir com o sobrenatural, de sair da galáxia e compreender outras galáxias e outros universos. Tanto o que Deus tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no entendimento humano a grandeza do que Deus tem preparado. O céu não é como os filmes da Rede Globo, homens andando de branco em um gramado com animais e rios. O céu é muito mais do que isso. Mas nós abrimos mão disso. Abrimos mão quando comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é a tecnologia? A tecnologia que cresceu de uma maneira tão rápida nos últimos 200 anos. Há 200 anos atrás, nada do que nós vemos existia, nem se podia imaginar. Eu, quando era criança, o Steven Spielberg criou aquele filme De Volta para o Futuro, e lá naquele filme De Volta para o Futuro, eu já era vivo, eu era criança. Ele previu um futuro de tecnologias que pareciam que ia demorar 500 anos para acontecer, e a maioria delas já acontecem. Esses dias passou o filme novamente e o filme perdeu todo o sentido, porque o que ele profetizou já acontece. A tecnologia cresceu tão rápido, mas o que é a tecnologia? A tecnologia nada mais é do que uma tentativa de imitar o mundo espiritual. A tecnologia é uma tentativa de trazer para o mundo natural algo que não é natural. São informações voando através de dados invisíveis, realidades aumentadas, realidades virtuais, robóticas, inteligência artificial, e isso, armazenamentos na nuvem, e nós só estamos no começo.
A tecnologia é uma tentativa do homem caído, da consciência caída, de se aproximar ao máximo da inteligência sobrenatural. Se não houvéssemos pecado, se não houvéssemos caído, acredite, não precisaríamos de Google, nem de Facebook, nem de celulares, nem de câmeras fotográficas, nem de nenhum tipo de internet, nenhum tipo de tecnologia. Não precisaríamos nem de veículos, nem de aviões, nem de helicópteros. Somente a nossa presença, a nossa natureza seria o suficiente para interagir com toda a criação. Foi assim que Deus planejou. A tecnologia, assim como a ciência, a medicina, tudo isso foi criado como paliativo. O remédio que nós tomamos cura o corpo, mas não cura o espírito. A ciência tenta explicar o que a Bíblia já explica há milhares e milhares de anos. Então, precisamos voltar ao entendimento sobrenatural, precisamos voltar à revelação. Um dia, o apóstolo Paulo diz que hoje nós conhecemos em partes, mas um dia nós compreenderemos tudo por plenitude. Por quê? Porque há um plano de Deus para nos devolver o estado original. Hoje já é possível vivermos com a revelação. E o que é a revelação? A revelação é a capacidade de operar nessa terra sem o conhecimento. É possível você construir um navio sem nunca ter estudado sobre isso. É possível você curar um enfermo sem nunca ter estudado medicina. É possível você correr em velocidades extraordinárias sem depender de veículos. Tudo isso é possível. É claro que está limitado por conta do pecado da humanidade. O apóstolo Paulo, ele escreveu praticamente, ou talvez até mais da metade do Novo Testamento, e ele não andou pessoalmente com Cristo como os outros apóstolos. Paulo teve uma experiência de arrebatamento e ele recebeu uma revelação tão grande que nos ensina tanto sobre o mundo espiritual. E ele fala sobre isso lá em Efésios capítulo 1, versículo 17. Ele diz: eu oro para que vocês recebam um espírito de sabedoria e revelação. Que esse espírito que ele recebeu, ainda que limitado por causa do pecado, Paulo aprendeu coisas que ninguém mais aprendeu. Paulo entendeu mistérios que ninguém mais entendeu. Por quê? Porque ele disse para Deus: Deus, eu renuncio à árvore do conhecimento do bem e do mal e eu quero o espírito da sabedoria e da revelação. Esse é o segredo dos mistérios sobrenaturais. Você quer viver uma vida especial, uma vida sobrenatural? A maioria dos líderes evangélicos, infelizmente, a maioria dos cristãos, infelizmente, ainda tem lidado com as coisas espirituais através do conhecimento do bem e do mal, através de filosofias, através de argumentações, através de fortalezas da mente, através de visões e estratégias. Mas quando os portais das fontes inesgotáveis se abrem para nós, nós compreendemos o quão grande são as maravilhas de Deus. Infelizmente, existem dois tipos de pessoas, e o segundo tipo é a maioria. O primeiro tipo é aquele que aprendeu a abrir fontes inesgotáveis, viver de revelação, muito mais de revelação e muito menos de conhecimentos do bem e do mal. E o segundo tipo de pessoa são os vampiros, aqueles que se instalam para copiar, para imitar, para clonar ideias, clonar ideologias, e como papagaios eles repetem tudo o que aprenderam, porque o máximo que eles conseguem é ter conhecimento. Então o que eu desejo para você é que fontes do céu se abram e que o entendimento revelado, o entendimento sobrenatural do céu venha sobre nós. Acredite, nesse tempo em que tantos paliativos têm crescido, como tecnologia, como a medicina, como a ciência, esses paliativos estão tentando tomar o lugar de Deus, para que um dia os homens com tanta tecnologia, com tanta ciência, com tanta medicina, eles digam: não precisamos de Deus. E isso já tem acontecido. Mas nesse tempo, mais do que nunca, homens de revelação, mulheres de revelação, se levantem sobre esse planeta. Eu abençoo você, no nome de Yeshua, o Mashiach, nosso Jesus Cristo. E eu peço que você comente. Comente aqui embaixo, ó. Se inscreva nesse canal e comente o que você tem achado dos nossos vídeos. Comente sempre e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.